Bom dia, boa tarde, tudo bem, meus queridos alunos? Vamos a mais uma aula de neurofisiologia. Hoje eu vou falar para vocês sobre dor. Vamos compartilhar aqui o nosso slide, né? Vamos começar a falar sobre esse tema. Opa, peraí. O primeiro slide aqui. Tá bom, vamos falar um pouquinho sobre dor. E é um pouquinho mesmo, assim, dor é um tema enorme. Tem dores que são muito específicas, assim, teria que falar uma vida inteira sobre dor. Tá? Existe um livro sobre dor que é o Melzack, tá? Que é um livro só dedicado à dor. Então, ele tem capítulos específicos sobre cada tipo de dor. Tá? Dor de dente tem um capítulo enorme, cefaleia tem um capítulo enorme, e assim por diante. Tá? Cefaleia tem livros inteiros sobre cefaleia. Então, assim, não tem como numa aula de 1, 2, 3 horas de fisiologia falar tudo sobre dor. Vocês podem ter uma noção boa sobre dor, não é? Mas é impossível falar tudo sobre esse tema e cada dia a gente descobre uma coisa nova, acaba descobrindo uma coisa diferente. Né? Essa aula aqui é princípios básicos sobre dor e já vai ser bastante coisa, a gente vai aprender muita coisa aqui. Tá? Bom, primeiro assim, ó, quantos sentidos nós temos? Essa é uma pergunta muito interessante. Normalmente, se vocês perguntarem a qualquer pessoa, eles vão dizer que existem 5 sentidos. Tá? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Tá? Pessoal, vamos contar aqui quantos sentidos existem. Essa aqui é uma tabela do Gannon, mostrando todos os sentidos, todos os conscientes e todos os inconscientes. Tá? Então, aqui a gente tem o sentido, a modalidade sensorial, nós temos o receptor e nós temos o órgão sensitivo. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá? Olhem só. Visão, audição, olfato, gustação. Aí, o que é detectado lá pelo aparelho vestibular, aceleração angular. Tá? Aí nós temos no sentido horizontal e no sentido vertical. Aceleração angular pelos canais semicirculares, aceleração linear vertical e horizontal, tato e pressão, calor e frio, são modalidades diferentes, né? Tem receptores específicos para calor e frio, tá? Dor, tá? Posição e movimentos articulares, comprimento muscular, tensão muscular lá pelo órgão tendinoso de Golgi, e daqui, ó, da pressão arterial para baixo, a gente não tem mais consciência disso, né? Ninguém sabe qual é a sua pressão arterial, ninguém sabe qual é a sua pressão venosa, ninguém sabe qual é o grau de insuflação do seu pulmão, né? Ninguém pode dizer qual é a temperatura corpórea e a temperatura sanguínea que tem na cabeça, qual é a PO2 arterial, qual é o pH do líquido cefalorraquidiano, qual é a pressão osmótica do plasma e qual é a diferença arteriovenosa de glicose no plasma, ou seja, a diferença da quantidade de glicose entre as veias e as artérias vai mostrar o que foi absorvido e liberado pelos capilares. Tá? Então, assim, ó, são muitos sentidos, e dor é um sentido. Tá? E dor é um sentido essencial, dor é um sentido fundamental. Tá? Se vocês não sentirem dor, isso é péssimo. Tá? Talvez até uma situação, às vezes, incompatível com a vida, porque vocês vão ter uma situação que vocês vão sentir dor e vocês não vão sair de perto daquele estímulo nociceptivo ou não vão procurar algum tipo de auxílio para resolver aquela dor. Tá? São raríssimas as patologias que o indivíduo nasce sem receptores para dor, sem inervação para dor, e não sente essa dor. Tá? Isso é bastante raro. Mas tem relatos na literatura, né? Tem casos, por exemplo, de uma criança que ela não sentia dor, ela não tinha inervação periférica para dor, e aí ela fazia o seguinte, a mãe descobriu que ela não sentia dor,
porque ela ligava o fogão, e ligou o fogão uma vez e colocou a mão em cima e ficou olhando as bolhas crescerem na mão, assim. Então não tinha sensibilidade dolorosa. Teve um outro menino, um outro caso, um outro relato, que nos Estados Unidos eles têm o hábito, né, de quando a criança perde o primeiro dente, ela coloca embaixo do travesseiro, e aí a fada do dente tira aquele dente lá e coloca $1 para a criança. E aí a criança tirou o primeiro dente da sua primeira dentição, não é? Ganhou $1, achou aquilo muito legal e tirou todos os outros dentes com um alicate. Obviamente, um indivíduo desses não consegue sentir dor, né? Mas isso é uma situação muito ruim, por exemplo, assim, o indivíduo tem uma fratura exposta, ele não sente dor. Então, e vai ter um sangramento e não vai resolver aquele problema. Tá? Então, assim, são condições bastante raras, muito difíceis a gente encontrar um indivíduo que não sinta dor. Sentir dor é quase que vital, né? Para a existência, para a sobrevivência do indivíduo, ele é obrigado a sentir dor. Tá? Outra coisa sobre dor, assim, ó, eu não sei exatamente a porcentagem, mas eu diria para vocês que aproximadamente 80%, 90% dos indivíduos que vão a uma consulta médica, que vão procurar um atendimento de fisioterapia, porque eles são motivados por dor, né? Ou por alguma limitação funcional. Tá? Mas dor é a principal causa das pessoas procurarem atendimento médico. Então, a gente convive, não é? Com essa questão da dor, não é? A todo instante. Tá bom? Então, dor é um sentido. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Só que a dor é um sentido interessante, a dor não se adapta. Você não diz, tá, mas outros sentidos se adaptam, sim, a audição se adapta. Por exemplo, vocês estão dentro de uma sala e vocês ligam o ventilador, dali a pouco vocês esquecem que aquele ventilador está ligado. Vocês ligam o ar-condicionado, vocês ouvem quando o ar-condicionado ligou e dali a pouco vocês esquecem. Aí vocês vão dizer, o tato se adapta? Sim, o tato se adapta. Vocês colocam uma roupa, vocês sentem quando vocês colocaram, vocês vão sentir quando vocês tiram a roupa, mas vocês não ficam sentindo aquela pressão, aquele tato continuado que aquela roupa está exercendo no corpo de vocês. A não ser que esteja apertando e esteja causando dor, esteja causando desconforto, né? Alguém pode me dizer, professor, visão não se adapta. Se vocês ficassem olhando sempre para o mesmo ponto, a visão se adaptaria. Mas não se esqueçam que o tronco encefálico faz aqueles movimentos chamados movimentos sacádicos do olho. O olho fica sempre mudando de posição. Então, como o olho fica sempre mudando de posição, a gente vai mudar o campo visual, e essa mudança de campo visual faz com que o lobo occipital aqui atrás não consiga se adaptar. Tá? Então, não se adapta porque está sempre mudando a informação visual que tem ali. Tá? Dor não se adapta. Se vocês começarem a sentir dor, isso não vai ter uma tendência a se adaptar. Vocês vão sempre, sim, se vocês não tirarem aquele estímulo nociceptivo, essa dor não vai se adaptar. Porém, tem uma coisa, as pessoas aprendem a viver com dor. Ela sente a dor, tá? Mas ela aprende a viver. Ela, por exemplo, ela sente uma dor no cóccix, na região do cóccix, quando ela senta. Ela começa assim, ela muda o hábito para sentar de uma determinada maneira, ou ficar mais tempo deitado, ou ficar mais tempo em pé, para não pressionar aquela região do cóccix, não é? E faz o quê? Ela vai convivendo com aquela dor. Ela tem uma dor quando ela usa um determinado sapato. Ela faz o quê? Ela muda o comportamento dela e começa a usar determinados sapatos que ela não vai sentir aquela dor. Então, existe um aprendizado de convivência com a dor, principalmente um aprendizado de convivência com a dor crônica, né? Então, isso é muito interessante sobre dor. Outra coisa, dor é polimodal. O que significa ser polimodal? Que várias coisas, vários estímulos diferentes podem gerar dor.
E isso é característico da dor, isso a gente não vai encontrar em outros sentidos. Por exemplo, quando vocês enxergam uma coisa, o sistema visual ele responde a fótons, tá? Então, por exemplo, eu estou olhando aqui e o sistema visual está respondendo a fótons. O sistema auditivo responde a deslocamentos de ar, ao som, né, que são os deslocamentos de ar que fazem a membrana timpânica vibrar, tá? O deslocamento de ar, o som, não faz um estímulo visual. E a imagem não faz um estímulo auditivo, tá? Então, assim, eu preciso de uma energia específica para ativar o sistema visual, eu preciso de uma energia específica para ativar o sistema auditivo, tá? Mas dor não. Dor, por exemplo, se eu pegar e dar um beliscão aqui, é um estímulo mecânico, sente dor. Se eu fizer o seguinte, se eu jogar ácido aqui nesse mesmo local, é um estímulo químico, sente dor. Se eu pegar nitrogênio líquido bem frio e colocar aqui, sente dor, porque é um estímulo térmico. Se eu pegar algo bem quente, não é? Pegar uma brasa incandescente e colocar nesse mesmo lugar, sente dor, é calor, é outro estímulo térmico. Então, um estímulo mecânico, um estímulo térmico, um estímulo químico como um ácido, todos eles causam dor. Então, assim, ó, o que a gente deduz disso? Que a dor tem que responder a vários tipos de estímulos. Por isso que ela é polimodal. E assim, ó, quanto mais estímulos tu responde, mais simples tem que ser o receptor. Mais simples tem que ser o nociceptor, o perceptor de estímulos nocivos. Tá? Esse nociceptor, ele tem que ser uma estrutura muito simples. Ele não pode ser uma estrutura especializada como a gente tem na retina, como um cone bastonete. Ele não pode ser uma célula ciliada da cóclea. Tá? Ele tem que ser uma coisa muito simples. Então, os receptores para dor são o que há de mais simples no sistema nervoso, que são terminações nervosas livres. Tá? Isso é o que há de mais simples no sistema nervoso e é o que a coisa mais fácil que a gente tem para poder estimular. Tá? Então, terminações nervosas livres são os receptores para dor, os nociceptores. Tá? Alguém vai me dizer assim, qual é a diferença entre dor e nocicepção? Tá? Nocicepção é a percepção de um estímulo nocivo. Dor é quando tu tem a compreensão disso e tu já vai colocando talvez até alguma característica emocional em cima disso. Tá? Na prática, na medula espinal e no tronco encefálico, a informação entra na medula espinal, né, ou entra via trigêmeo, né, vai subindo pelo tronco encefálico. Até o tronco encefálico é nocicepção. Quando chega no cérebro, quando chegar no diencéfalo e principalmente quando chegar no telencéfalo, aí é tecnicamente dor. Tá? Mas não quer dizer que vocês não vão ter, por exemplo, a nocicepção faz vocês terem reflexo de retirada na própria medula espinal. Tá? Então, uma coisa é nocicepção, perceber o estímulo nocivo. E outra coisa é dor quando chega até lá. Tá? Na prática, não faz diferença. Um indivíduo saudável, ele faz o quê? A informação sobe e faz o quê? Ele chega lá no córtex cerebral dele e nocicepção e dor acabam sendo basicamente a mesma coisa. Mas tem essa diferença. Tá? Isso é tecnicamente importante, não é? E isso é particularmente importante nos processos de anestesia, né? Tu vai anestesiar um paciente, muitas vezes tu bloqueia, não é? Tu pode bloquear desde a entrada da informação de dor da medula espinal, não é? E pode bloquear também bloquear o tronco encefálico, não é? Não deixar essa dor passar, tá? Bom, vamos lá. Isso aqui é uma tabelinha, né, que se usa, né? Os fisioterapeutas utilizam muito isso, né? O pessoal da medicina também que trabalha com dor
o paciente refere de 0 a 10, ele refere a dor dentro dessa escala, não é? E aí, quando se faz a consulta, muitas vezes faz o seguinte, se vê que tipo de dor que o paciente refere, se é uma dor empontada, se é uma dor que ele não consegue explicar direito bem a localização, se é uma dor em queimação, ele vai contar um pouco o tipo de dor que ele sente, né? De quanto em quanto tempo ele sente, se ele sente mais de manhã, se ele sente mais à noite, se ele sente mais quando vai chover, se ele sente quando ele caminha demais, se ele sente quando ele fica muito tempo dormindo, não é? E aí ele vai narrar, né, o que piora e o que melhora a dor. Se tem algum fármaco que ele usa, quando ele dorme mais, a dor passa, quando ele faz atividade física, se a dor melhora ou piora. Então, isso aqui é uma tabelinha que os pacientes respondem, não é? E aí consegue-se ter uma análise da dor e consegue-se acompanhar o paciente e ver se com o tempo, se com os determinados tratamentos que estão sendo utilizados, se essa dor vai piorar ou se essa dor vai melhorar, não é? Bastante utilizado na fisioterapia esse tipo de tabela aqui, tá? Bom, aqui a gente tem uma coisa interessante, não é? Só lembrando lá da medula espinal. Medula espinal nós temos a porção cervical, torácica, lombar e sacral, tá? Lembrando que na porção cervical e na porção lombar nós temos duas intumescências, dois enlargamentos. Enlargamento é uma palavra que não existe no português, mas no inglês a gente vê o enlargamento. Não sei se existe enlargamento, mas é uma palavra do enlargement, é uma palavra do inglês, tá? Mas tantas palavras em inglês a gente vai colocando, né, que não sei se ela existe ou não. Então, nessa intumescência cervical, a gente vai ter a inervação dos braços, e na intumescência lombar nós temos a inervação das pernas. Dá para se notar nitidamente que aqui no H medular, não é? Nós temos o quê? Nós temos um H medular bem maior, tanto no corno dorsal quanto no corno ventral, aqui nessa intumescência cervical, e bem maior também, tanto no corno dorsal quanto no corno ventral, na corno dorsal e corno ventral, na intumescência lombar. E notem como é pequenininho o H medular, como tem poucos neurônios, né? Tem poucos corpos de neurônios. Lembrando que o H medular é onde ficam os corpos dos neurônios, a substância cinzenta, e em volta tem substância branca onde ficam as fibras. Notem aqui, nessa região torácica, por exemplo, que vai inervar o abdômen, que vai inervar as costas, a gente tem o quê? A gente tem uma quantidade pequena de neurônios. Então, é óbvio que se a inervação é maior, se chegam mais fibras, tá? É óbvio que a sensação de dor vai ser muito mais pronunciada, por exemplo, nos dedos da mão do que nas costas. Se vocês quebrarem os dedos da mão, vai ser muito mais dolorido do que se vocês tiverem um cortezinho nas costas, tá? Porque a inervação é muito grande aqui, chega uma quantidade muito grande de fibras aqui no corno dorsal e acende uma quantidade muito grande de fibras até o córtex, não é? Cerebral, e vai levar uma informação de dor bem dura, assim. Uma unha encravada no pé também, vai doer bastante, tá? Então, é importante a gente ter essa noção de que o corpo não sente dor na mesma intensidade em todo o corpo, depende muito da inervação. Você tem regiões que tem uma inervação muito pequena e vocês quase não sentem dor. Se vocês pegarem aqui, ó, por exemplo, essa região aqui do cotovelo, ó, aqui, ó, e apertarem aqui, ó, fizerem que vocês que praticamente não tem inervação, tá? Tem inervação muito pequena, vocês não sentem dor na pele, né? Se vocês quebrarem o cotovelo, se for interno lá dentro, se for lá na inervação do nervo ulnar, vocês vão sentir uma dor absurda, tá? Então, assim, tudo depende muito da quantidade de inervação que a gente tem ali, tá? Bom, primeira resposta para dor reflexo retirado. Primeira coisa que a medula espinal vai fazer, não é? O tronco também faz, tá? Se vocês queimarem o rosto, vão tirar o rosto, tá? Mas, assim, o clássico é mostrar na medula espinal, tá? Então, olha aqui, ó.
o indivíduo pega e ele coloca o pé numa taxinha, não é? E o que vai acontecer? O quê? Isso ativa fibras de dor que entram no corno dorsal da medula espinhal e fazem várias sinapses. Esse é um reflexo policináptico, né? Vai pegar várias regiões da medula espinal e vai fazer o quê? Vai desencadear o reflexo de retirada. Também vai fazer, a gente já viu nas aulas de medula espinal, vai fazer o reflexo de extensão cruzada, ou seja, eu faço o quê? Eu vou tirar uma mão e vou estender a outra, para já começar o ato de caminhada, né? Isso também não são só estímulos agudos, né? Às vezes uma dor crônica, assim, né? Ele tem uma fascite plantar, ele não consegue colocar o pé no chão, né? Ele tem um processo inflamatório na face aqui e não consegue colocar o pé no chão de dor e faz o quê? E começa a ter reflexos de retirada, né? Então, assim, por exemplo, o ato de caminhar, ele começa a ficar muito difícil quando vocês têm lesões no pé, assim, por exemplo. Tem uma unha encravada, tem uma fascite plantar, então essas coisas começam a ficar complicadas, assim, né? Às vezes até uma coisa simples, uma unha que está maior e fica pressionando um outro dedo ali, começa a incomodar. Então, são coisas que, que atrapalham o dia a dia do indivíduo, porque ele faz o quê? Porque ele começa a ter reflexos de retirada, né? Ele vai pisar, dói, a fascite plantar dói, e ele tem reflexo de retirada. E como o reflexo de retirada é preponderante, esse indivíduo faz o quê? Ele já não consegue mais caminhar direito, tá? Então, isso é um ponto bem interessante. Sempre lembrando que o reflexo de retirada responde, não é? Como quase tudo na medula, né? Responde aquela inervação recíproca, ou seja, se vocês, quando vocês, por exemplo, quando vocês contraem o bíceps, vocês fazem o quê? Vocês relaxam o tríceps, né? Aqui, por exemplo, vocês vão ter o quê? Vão ter a contração do quadríceps e vão ter o relaxamento do isquiotibial, tá? Esse aqui é um slide que a gente mostra para mostrar o exame neurológico, né, o exame do martelinho, mas o princípio é o mesmo princípio e vale para o reflexo de retirada também, tá? Mas assim, ó, se é uma terminação nervosa livre, o que faz essa terminação nervosa livre ser ativada? Tem que ser substâncias químicas que vão fazer o quê? Que vão despolarizar essa fibra. Então tem que ter receptores ali naquela membrana plasmática daquela fibra nervosa, não é? E daquele neurônio que vão receber substâncias, né? Então, por exemplo, quando vocês lesam um tecido, aqui eu estou colocando um objeto pontiagudo que está lesando um epitélio, tá? Não tem uma quantidade enorme de potássio dentro das células. Então, a primeira coisa que vai acontecer, vocês não têm um extravasamento de potássio. Tem muito mais potássio dentro das células do que fora. Se vocês romperem várias células e tiverem um extravasamento de potássio, esse extravasamento de potássio faz o quê? O potássio que está dentro dessa fibra nervosa, ele não consegue sair. E se ele não consegue sair, essa fibra despolariza. E essa informação vai lá, entra no corpo dorsal da medula espinal, né? Passa por esse neurônio pseudonipolar aqui do gânglio da raiz dorsal, não é? E faz o quê? E entra lá vai entrar lá no corpo dorsal da medula espinal. Esses dias um aluno perguntou o que era axônio, o que era dendrito aqui, né? Então, isso aqui é um axônio, por incrível que pareça, mas está levando essa informação, tá? E aqui tem gente que diz o seguinte, tem gente que diz que isso aqui é um axônio e que tem ramificações que se ramificam em dendritos aqui, tem gente que chama isso de um dendrito e tem gente que chama tudo isso de um axônio, tá? Depende do autor, a gente vai encontrar o pessoal falando isso, né, na literatura, tá escrevendo esse tipo de coisa. Mas, assim, é basicamente um neurônio com dois prolongamentos, tá? Tem um corpo celular aqui, ó, e tem dois prolongamentos, e esses prolongamentos, eles se dividem. Outra coisa, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho potássio, eu tenho células que vão liberar prostaglandinas, serotonina,
bradicinina, e eu tenho essa fibra nervosa aqui, ó, ela tem alguns colaterais aqui, ó. Então, eu causo estímulo de dor, despolarizo essa fibra, e essa despolarização vem até aqui, ó, e faz o quê? E libera neurotransmissores. Como, por exemplo, o CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, e substância P, que vão fazer o quê? CGRP e substância P vão fazer, por exemplo, vasodilatação, tá? CGRP e substância P também vão fazer o quê? Vão ativar mastócitos, que vai liberar mais histamina, tá? Aqui, ó, quando entra aqui, ó, no corno da raiz dorsal aqui, ó, se libera também CGRP, substância P e também glutamato, tá? Mas assim, ó, eu gosto de mostrar esse slide, porque esse slide é de 1995. Esse livro foi lançado em 1995. 1995, esse é o Kandel, é um livro clássico de neurociência, né? Essa figura vem do Kandel. Kandel foi um prêmio Nobel, né? É uma figura clássica do livro do Kandel. Quando eu comecei a dar aula, eu usava essa figura, tá? Assim, ó, pessoal, hoje a gente sabe que são muitas moléculas diferentes que ativam dor. São muitas células diferentes que liberam diferentes moléculas que ativam dor, tá? Essas terminações nervosas da dor. Então, assim, ó, não pensem que é algo tão simples quanto isso. Jamais eu vou querer que vocês decorem tudo, até porque na próxima semana já vão aparecer novas moléculas que vão ser descobertas, novos receptores que vão ser descobertos, e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma revisão, eu acho que é 2020, 2019 deve ser, 2019, 2018 talvez. Tá? Então, olha o que a gente tem aqui. Ó. Então, a gente tem aqui células que liberam mediadores do processo inflamatório que vão acabar causando dor, que vão ativar essa fibra nociceptiva, aquela mesma fibra que eu tinha mostrado para vocês. Tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho, eu vou ter várias coisas que vão ativar, e tenho vários tipos de receptor aqui, ó. Olha aqui, ó, bradicinina, prostaglandinas, histamina, ATP, hidrogênio, CGRP. Então, assim, ó, fator de necrose tumoral, TNF, interleucina 1 beta. Então, assim, tem várias moléculas possíveis para ativar esses receptores e fazer o quê? E despolarizar esses receptores e aumentar a excitabilidade da fibra nervosa e acabar gerando dor. Então, cada vez se descobrem mais coisas relacionadas à dor. Tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Bom, aqui a gente está falando de dor por inflamação, né? Processo inflamatório, como é que a dor surge ali. E aí, se vocês mexerem nessas rotas bioquímicas aqui, vocês podem diminuir a dor. Porque eu tenho exemplos clássicos, tá? Se vocês colocarem inibidores da COX, inibidores da ciclooxigenase, tá? Tem dois clássicos, um é o toragesic, que a gente coloca sublingual, se usa sublingual para aumentar rapidamente a disponibilidade sistêmica, e o outro é um Voltaren, são duas drogas clássicas que se usam, não é? Dois anti-inflamatórios não esteroides, né, os AINEs, né? Então eles fazem o quê? Eles inibem a ciclooxigenase. A ciclooxigenase é uma enzima que ela faz o quê? Que ela age numa via, que ela pega da via do ácido araquidônico. Do ácido araquidônico, os produtos do ácido araquidônico, se a ciclooxigenase estiver funcionando adequadamente, tu vai ter prostaglandinas. Olha aqui, ó. Prostaglandinas está aqui, ó. Prostaglandinas E2, o quê? Ativa o receptor de prostaglandina e faz o quê? E vai aumentar a dor. Então, eu já estava até em 1995, olha aqui, ó. Prostaglandina ativando a fibra nervosa e levando a informação de dor, tá? Se tu usa uma dessas drogas, por exemplo, isso é um exemplo só de uma droga, tá? Tu vai fazer o quê? Quando tu usa uma dessas drogas, tu inibe a ciclooxigenase e faz o quê? Tu não consegue mais converter adequadamente ácido araquidônico até prostaglandinas
e quando tu não consegue converter para prostaglandinas, vai acontecer o quê? Isso vai diminuir a sensibilidade à dor. Porém, tudo tem os seus poréns, tá? Prostaglandina, por exemplo, ela é fundamental para inibir a secreção de ácido clorídrico pelo estômago, pelas células parietais do estômago. Então, se tu bloquear a produção de prostaglandinas, o que vai acontecer? Esse bloqueio da produção de prostaglandinas vai aumentar o ácido clorídrico no estômago. Isso aqui é uma úlcera gástrica, não é rompida, tá? Causada por quê? Isso aqui é cirúrgico, não tem que ser retirado, é uma úlcera gástrica rompida, causada por quê? Causada por uso de anti-inflamatório não esteroide, que faz o quê? Que inibe a ciclooxigenase, diminui prostaglandinas, não consegue fazer o quê? Não consegue inibir a produção de ácido clorídrico, e aí vai fazer o quê? E aí pode lesar a mucosa gástrica e uma úlcera gástrica pode romper, né? Rompimento dessa úlcera gástrica faz com que o conteúdo ácido do estômago caia direto na cavidade abdominal, e é uma dor absurda, tá? É uma dor que nem morfina às vezes segura, né, essa dor. Às vezes o paciente que tem esse tipo de rompimento, né, ele está numa sala de emergência, ele tem esse rompimento, ele entra desesperado, porta dentro, e nem morfina consegue parar essa dor, né? Tem que ser sedado, né, para poder se fazer algum procedimento nele. Bom, isso aqui é uma coisa bem controversa, né, mas assim, para algumas coisas, terapia com frio funciona. Tá? É bastante controverso isso. Alguns dizem que se usa, outros que não se usa. Só o da odonto usa muito, né? Tira um siso, por exemplo, e gelo para fazer o quê? Para diminuir a temperatura, para diminuir o processo inflamatório, para fazer vasoconstrição e também diminuir o sangramento ali, não é? Diminuir o edema também naquela região. E aí a pessoa se recupera um pouco melhor. Mas isso tem algumas contradições aí, né? Se fala também em utilizar gelo para causar vasoconstrição e diminuir lesões, não é? Depois de alguns esportes, né? Por exemplo, o pessoal que luta boxe, por exemplo, sai da luta de boxe e entra dentro de uma banheira com gelo para ter uma vasoconstrição violenta depois do evento, não é? E diminuir o processo inflamatório subsequente, assim. Então, mas tem discussões sobre isso, né? O quanto é válido, o quanto funciona ou não, tá? Isso é razoavelmente discutido. Bom, nem toda dor é necessariamente associada a uma coisa ruim, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, pimenta tem capsaicina. Capsaicina primeiro estimula receptores de calor, mas depois ela acaba estimulando receptores para dor, tá? Tanto que não tem um gosto de pimenta. Pimenta, tecnicamente, é dor, tá? E assim, muita gente gosta de comer pimenta, tá? Gosta da sensação que é gerada pela pimenta, do aquecimento que é gerado pela pimenta, e também depois da dorzinha que é gerada pela pimenta, tá? Mas tecnicamente capsaicina é dor, tá? Tem vários tipos de pimentas que têm mais ou que têm menos capsaicina e que vão causar mais ou menos dor no indivíduo, tá? Então nem todo tipo de dor é necessariamente desagradável, tá? Bom, aqui nós temos as fibras que entram no corno dorsal e levam informação de dor, tá? Lembrando que o corno, aqui tem a representação do corno dorsal da medula espinhal, aqui tem as lâminas de Hexed desse corno dorsal, lâmina 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e as fibras que levam informação de dor não são as fibras do tipo A delta e fibras do tipo C, tá? A delta vão entrar nas lâminas 1 e
5 de Hexer e levam uma informação de uma dor rápida, uma dor aguda. E as fibras do tipo C, elas levam a informação de uma dor lenta, uma dor difusa, uma dor com pouca capacidade de localização. E entra nas lâminas 1 e 2 de Hexer, tá? Que tem a diferença entre essas fibras. Olha aqui, ó. Fibras A delta, olha aqui, ó. Primeira coisa, elas são melinizadas, olha aqui, ó. Elas têm a célula de Schwann faz o quê? Faz uma bainha de melinas em volta dela. As fibras do tipo C não têm bainha de melina, tá? Então, obviamente que a velocidade de condução das fibras A delta é muito maior do que das fibras do tipo C. Segundo, olhem o calibre, não é? O diâmetro, de 2 a 5 micrômetros de diâmetro. Aqui um diâmetro menor do que 1 micrômetro. Esse é o diâmetro que vai ter o axônio dessas fibras, tá? Então, esse diâmetro maior faz com que eu tenha uma condução maior e uma condução mais rápida na fibra do tipo A delta. A fibra do tipo C, como ela tem um diâmetro menor do que 1 micrômetro, o axônio tem um diâmetro menor do que 1 micrômetro, o que vai acontecer? A velocidade de condução é muito menor. Então, na prática, a velocidade de condução de 12 a 30 metros por segundo na fibra delta e de 5 a 2 metros por segundo na fibra do tipo C. Então, essa fibra delta, ela leva informação de dor, também tem fibras da delta que levam informação de temperatura, tá? Mas essa é uma dor rápida, tá? É uma dor aguda, é uma dor que a gente consegue definir muito bem. Se vocês cravarem uma agulha no dedo aqui, isso vai para uma fibra do tipo A delta, tá? Vocês conseguem dizer, eu cravei uma agulha bem nesse dedo indicador, tá? Mas, por exemplo, uma dor que você sente na cavidade abdominal, e é uma dor meio estranha, assim, mas vocês não conseguem localizar bem, isso é uma dor lenta, com pouca capacidade de localização, não é? Geralmente é uma dor crônica, tá? E ela é difusa, né? Assim, você não consegue localizar exatamente onde é. As dores abdominais, por exemplo, vocês não conseguem dizer, estou sentindo uma dor no ângulo esplênico. Não, difícil, assim, a localização é bem difusa, tá? Fibras A delta entram nas lâminas de Hexed 1 e 5, e as fibras do tipo C entram nas lâminas de Hexed 1 e 2, tá? Então, essas são as diferenças entre as fibras que levam à informação de dor. Tá? A gente chama de dor rápida uma e fibra de dor lenta a outra. Bom, vocês já estão cansados de ver essa figura de novo. Agora só sobre dor. Dor, tá? Aqui a gente está vendo um corte da medula espinal. Aqui nós temos o H medular, onde ficam os corpos dos neurônios, substância cinzenta. E em volta nós temos substância branca, que são onde eu tenho os axônios, né? Onde estão saindo esses axônios daqui, onde eu tenho fibras, tá? Formação de dor. Isso é um corte horizontal da medula, tá? Formação de dor. Entra no corno dorsal da medula espinal, imediatamente decursa para o outro lado e ascende e sobe na medula espinal, não é? No feixe espinotalâmico lateral, tá? Notem também que existe uma organização, uma somatotopia dentro da medula espinal. Eu tenho aqui, ó, mais interno, fibras que respondem, que levam informação da região cervical. Depois, um pouquinho mais aqui, eu tenho fibras que levam informação da região torácica, depois lombar e mais externo, sacral. Tá? Então, esse é o caminho que a dor vai fazer. Ela entra no corno dorsal, a gente já viu isso várias vezes, tá? Entra no corno dorsal, decussa e vai até o sistema anterolateral, né? Mais especificamente no feixe espinotalâmico lateral. Aí depois ela sobe para o tálamo e vai para o córtex. Mas passa por outros lugares antes também. Tá? A gente vai ver isso, vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vias ascendentes, não é? A principal via é a espinotalâmica, que depois vai para o córtex. Então, olha aqui, ó. Eu queimo o pé desse lado. A informação faz o quê? Entra no corno dorsal do mesmo lado,
decursa para o sistema anterolateral do outro lado, imediatamente, né, na medula, tá? E depois faz o quê? Segue, passa pelo bulbo, passa pela ponte, vai até o tálamo, tá? Em 2 núcleos do tálamo, o centro lateral e o vento posterior, e aí depois faz o quê? Vai em direção ao giro pós-central, no córtex somatosensorial, e leva a informação, não é? Essa informação de dor, tá? Então, essa é a principal via. É aqui nesse córtex que eu faço o quê? É aqui nesse córtex cerebral que eu consigo saber, não é? Eu tenho a noção exatamente de qual local do meu corpo que está doendo, não é? E que tipo de dor que eu tenho ali, tá? Bom, mas eu tenho outras fibras também. Faz isso aqui, ó. Entra no corno dorsal. Decursa para o sistema anterolateral. Tá subindo e quando chega aqui, ó, quando chega no bulbo e na ponte, algumas fibras fazem o quê? Elas vão para a formação reticular, tá? Eu tenho fibras que são espinoreticulares. Elas estão subindo aqui pelo sistema anterolateral, mas vão fazer sinapses aqui, ó, no tronco encefálico, tá? Principalmente aqui nessa região do bulbo, tá? Mas também vão chegar até a ponte lá, tá? Por que eu tenho uma via que vai da medula espinal até a formação reticular, tá? Primeiro porque assim, porque existe um chamado sistema reticular ativador, que são fibras que partem da formação reticular e vão até o córtex para acordar o indivíduo. Enquanto vocês estão acordados, agora que eu estou acordado, eu estou ativando esse sistema reticular ativador. Enquanto o indivíduo vai dormir, esse sistema reticular ativador fica desativado e aí o indivíduo dorme, não ativa o seu córtex para ficar desperto. Não quer dizer que o encéfalo esteja parado enquanto está dormindo, pelo contrário, muita coisa está acontecendo ali. Muitas áreas estão ativadas enquanto a gente está dormindo. Mas, mas esse sistema serve para isso, para manter o indivíduo acordado ou manter o indivíduo dormindo, tá? Então, por exemplo, se alguém der um beliscão em você quando você estiver dormindo, vai acontecer o quê? Alguém vai dar um beliscão, vai acontecer isso aqui, ó. A informação entra no corno dorsal, decursa para o anterolateral, ativa a formação reticular, ativa o sistema reticular ativador e ativa o córtex de vocês. Vocês vão acordar. Vocês estão dormindo e alguém joga água em vocês. Dá um banho de água fria em vocês. Sensação de frio, não é? Entra no corno dorsal. Frio é frio, e dor é dor, são coisas diferentes, tá? Mas aqui a gente tá falando de frio. Também entra no corno dorsal, decursa para o sistema anterolateral, que frio e calor também seguem esse caminho, não é? E vai fazer o quê? E vai ativar essa formação reticular. Só que assim, ó, formação reticular, ela também controla a pressão arterial, controla a frequência cardíaca, controla grau de vasoconstrição. Então, você já deduzem o seguinte, que qualquer coisa que cause dor pode alterar a pressão arterial. Na prática, o que a gente vê assim, ó, se a dor for de leve a moderada, principalmente dores contínuas, assim, elas têm a tendência a fazer o quê? Elas têm a tendência a chegarem no tronco, ativarem essa formação reticular, ativarem o tronco e ativarem o sistema simpático. Tem a tendência a causar um ataque cardíaco, tem a tendência a causar uma vasoconstrição e tem a tendência a aumentar a pressão arterial. Se a dor for muito forte, tá? Se a dor for muito forte, ela tem uma tendência a ativar as saídas do nervo vago. E aí o nervo vago diminui a frequência cardíaca, com isso diminui o fluxo sanguíneo por carótidas e vertebrais, diminui o fluxo sanguíneo para o encéfalo e o indivíduo pode até desmaiar de dor, tá? Mas tem uma tendência a ter queda de pressão arterial, tá? Por isso que é muito comum, pessoal, nas cirurgias, o anestesista ele sempre fica monitorando a pressão arterial. Então, se começa a ter alterações de pressão arterial, isso é um indicativo do que? Isso pode ser um indicativo de que alguma informação está chegando até ali
e que não está tão inibida aquela formação reticular assim. Ele tem que aumentar a dose de anestésico ali para fazer o quê? Para inibir aquela formação reticular. Tá? Lógico que os centros respiratórios ficam por ali também. Por isso que o paciente tem que ser entubado, não é? Para fazer o quê? Nessa depressão dos centros respiratórios, tu tem a ventilação mecânica que mantém esse paciente. Tá? Bom, tem uma outra via que ela faz o seguinte, que ela vai aqui, ó. Entra de dor, tá? Entra no corno dorsal, decursa para o sistema anterolateral e vai até o mesencéfalo e se projeta para essa substância cinzenta periaqueductal. É um conjunto de corpos de neurônios, né, uma substância cinzenta, que fica em volta do aqueduto de Sylvius, tá? Isso aqui, ó, tá? Por que eu tenho fibras que vão para essa substância cinzenta periaqueductal? Tá? Se vocês colocarem um eletrodo e estimularem a substância cinzenta periaqueductal, o animal faz o que a gente chama de freezing behavior, ou comportamento de freezing, ou comportamento de congelamento. O que é um freezing behavior? Tá? O freezing behavior é tu congelar de medo. Tá? Mas por que congelar de medo? Tá? Essa é uma história que eu já contei, mas vou contar de novo. Tá? Quando os mamíferos surgiram dentro do processo evolutivo, né, eles eram lanches de grandes répteis. E os répteis, eles não conseguem enxergar o que não se move, eles só enxergam o que se move. Então, alguns mamíferos começaram a fazer o seguinte, eles começaram a ficar com tanto medo, eles congelavam, e aí os répteis não detectavam eles. Eles faziam um freezing. Tá? Por isso, quando alguém vai assaltar a gente faz o freezing. A gente ficou com isso dos primeiros mamíferos. Tá? E aí, só que o freezing, ele não serve só para escapar de répteis. Ele faz uma outra coisa. Essas fibras que vão até o mesencéfalo ativam algumas fibras que saem do mesencéfalo e voltam para a medula espinal e voltam até esse corno dorsal aqui e secretam opioides. E esses opioides fazem o quê? Bloqueiam essa entrada da dor. Então é uma coisa assim, ó, é um pensamento biológico que é o seguinte: vou ser devorado, vou sentir muita dor enquanto estiver sendo devorado. Então o que eu vou fazer? A minha substância cinzenta periaqueductal vai liberar muitos opioides ali, e quando liberar muitos opioides ali, essa sensação de dor não vai existir. Tá? Tem um relato, que é um relato muito interessante, de um padre jesuíta que ele estava na África, numa missão na África, ele estava dentro de uma barraca durante a noite. Quando ele estava dentro da barraca durante a noite, um leão invadiu a barraca e começou a morder ele. Ele conta que ele não sentiu dor, que a sensação era uma sensação de êxtase completo. Porque o que estava acontecendo? Ele estava em desespero completo, obviamente. Tá? Isso estava ativando. Ele sobreviveu, né, para contar a história. Ele estava ativando a substância cinzenta periaqueductal, que estava liberando uma quantidade muito grande de opioides. E ele estava estimulando receptores de opioides, que são os mesmos receptores que a gente estimula quando usa morfina. Tá? Então ele teve uma super analgesia e por isso deu aquela sensação momentânea nele, aquela sensação de êxtase momentâneo dele. Tá? Não é muito comum. Primeiro, não é muito comum a pessoa ser mordida por um leão, né? Mas não é muito comum ter essa liberação tão grande de opioide que o cara entre em êxtase. Mas são relatos que a gente encontra na literatura, são relatos clássicos que a gente encontra na literatura. Tá? Bom, aqui, isso aqui é obviamente uma analgesia do estresse, mas para que serve essa analgesia do estresse? Pessoal, vocês têm que ter analgesia do estresse para vocês continuarem, por exemplo, o movimento. Vocês acham que essa zebra aqui ela pode parar? Ela não pode parar. Então ela tem que liberar opioides na medula, bloquear aquela entrada de dor e fazer o quê? Continuar correndo. Tá?
Por isso que, às vezes, o indivíduo ele tá jogando, ele joga uma partida de futebol e aí ele tem uma lesão e não sente na hora. E aí depois ele diz assim: "Ah, depois esfriou e eu senti", não é? Não é, é que ele estava numa situação de estresse, estava ativando aquela substância cinzenta periaqueductal, tá? Estava liberando opioides que estavam bloqueando a passagem daquela informação de dor. Depois é que ele vai sentir essa sensação de dor. É muito comum, isso a gente vê muito, tem muito relato de situações de estresse que o indivíduo passa e ele não sente a dor na hora e vai sentir a dor depois, tá? Eu já vi até um relato uma vez, isso, uma história famosa de um cara que tinha que ele que ele se envolveu numa briga que tinha um cara com um facão e isso aí eu acho que é mentira, tá? Mas um parente dele me contou e jurava que era verdade. E, e aí diz que nessa luta aí ele perdeu uma mão e foi sentir só quando chegou em casa. Foi ver que tinha perdido a mão e para falar, pegou a mão e recolocou a mão. Eu acho que não é verdade, tá? Acho que é mais uma história, uma lenda, mas são histórias que contam, tá? Mas tem muitas histórias de situações que o indivíduo passa por uma situação difícil, sofre uma lesão com um pérfuro cortante, às vezes sofre até uma lesão com arma de fogo e não sente muita dor na hora, exatamente por essa analgesia que a situação de estresse está causando para ele. Tá? Isso se baseia nessa via que vai da medula espinal, não é? Até o mesencéfalo. Essa via é muito mais apurada, né? Aqui a gente já pode ver o seguinte, olha aqui, ó. Aqui a gente tem bulbo, não é? Aqui ponte, aqui o mesencéfalo e aqui o córtex. Hoje a gente já sabe que tem fibras que fazem o quê? Tem fibras que vêm dessa substância cinzenta periaqueductal, elas fazem o quê? Elas ativam áreas da ponte, com essa área 5, e fazem o quê? E depois isso vão neurotransmissores que vão até o corno dorsal da medula, aqui secretando noradrenalina. Aqui a gente já sabe que tem vias que vêm do próprio bulbo, não é? Que secretam serotonina aqui. Tudo isso além daqueles opioides, tá? Aqui tem vias que vêm o quê? Que vêm do tálamo e fazem o quê? Vão até esse corno dorsal também. E tem vias que vão do giro do cíngulo e ativam a substância cinzenta periaqueductal, que depois ativa a ponte, que depois ativa o bulbo e fazem o quê? Lançam neurotransmissores aqui. Então a gente sabe que não é mais só um sistema de opioides, é um sistema que envolve outros neurotransmissores, como dopamina, noradrenalina, serotonina, tá? Então é muito interessante. Outra coisa interessante sobre dor é o giro do símbolo, tá? O giro do símbolo tinha algum tempo atrás tinha uma neurocirurgia que se fazia que era se fazia uma lesão do giro do símbolo, se fazia em pacientes com câncer em estágio terminal e o paciente dizia o seguinte, perguntava para ele se ele alguns pacientes com câncer em estágio terminal eles sentem muita dor, né? Lógico que hoje os, os analgésicos que existem, né, os derivados de morfina, eles são muito potentes, né? Eles conseguem bloquear muito essa dor. Então, cada vez mais esse tipo de cirurgia se evita, né? Mas esses pacientes que lesavam o giro do símbolo, eles faziam um processo chamado de assimbolia para a dor. E uma lesão de pré-frontal também faz isso, né? Se faz uma lesão cirúrgica lá no pré-frontal. O que é uma assimbolia para a dor? A simbolia para a dor é o seguinte, tu pergunta para o paciente se ele sente dor e ele vai te responder que sim, ele sente dor. E tu pergunta se essa dor incomoda para ele, ele diz que não. Ele faz um processo chamado assimbolia para a dor, tá? E isso quer dizer que o caráter simbólico da dor, a dor ser um evento ruim, um evento, sabe, desagradável, tem a ver com o córtex pré-frontal e tem a ver com o giro do símbolo, tá bom?
Outra coisa muito interessante é que o giro do símbolo é cheio de neurônios espelho. O que são neurônios espelho? Por exemplo, quando vocês olham uma pessoa e ela faz um movimento, o córtex motor de vocês tem neurônios espelho que disparam exatamente do mesmo modo como estão disparando os neurônios daquela pessoa, para vocês imitarem o movimento que a pessoa faz. Talvez vocês tenham um mecanismo de freio, né? Que vocês não fazem exatamente o movimento que a pessoa faz, mas os neurônios inicialmente lá do córtex, eles estão disparando como se fosse imitar aquele movimento, né? Isso a gente chama de neurônios espelho, tá? Isso a gente vê muito bem em crianças, bebês. Vocês pegam um bebê e olham para ele e fazem isso aqui, ó. Coloca a língua para fora. O bebê coloca a língua para fora na hora. São neurônios espelho que estão sendo ativados. Ele olha o movimento de vocês e repete o movimento de vocês. O que é uma coisa muito interessante em termos de aprendizado, né? Ou seja, o bebê está vendo um ser maior que ele, que deu certo, que está sobrevivendo, e está vendo os movimentos que essa pessoa faz, o encéfalo imita esses movimentos, tá? Então, quando os neurônios espelho, quando se descobriu os neurônios espelho, se pensava que eles eram somente relacionados ao movimento, tá? Que eles tinham uma relação somente com o movimento, tá? Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que muitas coisas comportamentais ativam neurônios espelho. E uma das coisas mais interessantes é que dor ativa neurônios espelhos no giro do símbolo. Se vocês enxergam uma pessoa sentindo dor, tá? Vocês podem ter uma empatia, podem até sentir um pouco daquela sensação ruim da dor, embora não tenha dor. Por quê? Porque vocês ativam neurônios espelhos lá no giro do símbolo. Tá? Então, isso é muito interessante, não é? Isso é bastante testado em ratos, né? Os ratos têm uma empatia muito grande. Quando tu coloca, por exemplo, um rato numa chapa quente e ele fica queimando as mãos, o outro ratinho que está observando, ele faz o quê? Ele ativa neurônios no giro do símbolo que estão sendo ativados também no ratinho que tá tendo as patas queimadas, né? Provavelmente ele tem uma empatia, não é, pelo ratinho que está sendo machucado ali, né? Então, empatia é uma coisa que tem tudo a ver com neurônios espelho, ou seja, tu sentir o que o outro está sentindo, tá? Tanto positivo quanto negativo, né? Positivo, por exemplo, uma pessoa sorri, tu sorri junto, entendeu? Isso é um neurônio espelho, ou seja, tu está retribuindo aquele gesto gentil que a outra pessoa está te fazendo, tá? Então, esse é um detalhe são detalhes do giro do símbolo sobre processamento de dor. A morfina ativa receptores opioide, não é? É muito utilizado para dor, não é? Quando quando o paciente sente dor, por exemplo, numa emergência, não é? Os enfermeiros sempre perguntam qual é a intensidade da dor, e dependendo da dor que for, vai chegar ao uso de morfina, não é? Pode usar codeína antes, mas pode chegar ao uso de morfina. Morfina tem uma coisa muito interessante, morfina bloqueia a passagem da dor na terminação nervosa, no tronco e até no córtex, tá? Então, é um bloqueio em várias partes da via, por isso que é tão efetivo, não é, a morfina para o tratamento de dor. Lógico que o uso continuado de morfina pode causar adição, né, pode deixar o indivíduo viciado no uso de morfina, tá? Bom, aí a informação vai para o córtex. Isso aqui é um corte coronal, não é, de um hemisfério, não é? Corte coronal do córtex cerebral, tá? A gente está vendo um hemisfério aqui os ventrículos laterais, um ventrículo lateral, não é? Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem o seguinte, aqui as diferentes regiões do corpo, não é? E o tamanho da representação. Então, olha aqui, ó. Olha a inervação da mão como é muito grande. Olha aqui, ó. Olha o tamanho que a mão tem lá no córtex, não é? Olha a representação da face, não é? Esse é o chamado homúnculo de Penfield. O homúnculo é o pequeno homem,
não é? E esse aqui é o homúnculo sensorial de Penfield, também o homúnculo motor. Isso aqui fica no giro pós-central, tá? Enquanto o homúnculo motor fica no giro pré-central. Então, aqui a gente tem uma representação do corpo, como seria o nosso corpo se fosse proporcional ao homúnculo sensorial de Penfield. Olha aqui, ó. Olha o tamanho das mãos, né? O tamanho dos lábios, o tamanho da língua, o tamanho da face, não é? Muito maior que o corpo do indivíduo, não é? Olha, por exemplo, olha a região do tronco aqui, ó. São pouquíssimos neurônios quando comparado, por exemplo, com a região da face, tá? Então, essa seria a proporcionalidade do corpo se seguisse a proporcionalidade do homúnculo de Penfield, tá? Sempre lembrando que o homúnculo motor fica no giro pré-central, um pouquinho para frente, no córtex frontal, né? E o homúnculo sensorial fica no giro pós-central, no córtex parietal, tá? Então, olha aqui, ó. Como é que a gente diferencia? O homúnculo motor e o homúnculo sensitivo são muito parecidos, mas uma boa dica que eu sempre dou para distinguir os dois é que o grande dedo que a gente enxerga aqui no homúnculo sensorial é o indicador, e no homúnculo motor não é o polegar, é o principal dedo, tá? No resto eles são tudo meio parecidos, assim, né? O homúnculo sensorial e o homúnculo motor. Porque, assim, onde tem mais sensibilidade, tem mais motricidade também. Na mão, você tem uma grande sensibilidade, tem também uma grande motricidade. Então, eles acabam sendo razoavelmente parecidos, não é? Lembrando que o Penfield descobriu esses homúnculos fazendo o seguinte, em neurocirurgias, o Penfield e o Rasmussen, né? Eles, em neurocirurgia, eles colocavam eletrodos, estimulavam aquela região e viam, por exemplo, o que o indivíduo mexia, por exemplo, ou via o tipo de, o que ele dizia que estava sentindo, não é? Qual era a sensação dele ali, tá? Lógico que eram neurocirurgias que o paciente estava acordado durante essas neurocirurgias. Aqui a gente tem o caminho da dor e algumas cirurgias que podem ser feitas, algumas neurocirurgias que podem ser feitas para aliviar essa dor. Isso aqui é cada vez menos utilizado porque a indústria farmacêutica produz, não é? Cada vez mais drogas eficientes, não é? Para o tratamento da dor. Então, tu pode cortar o nervo, pode cortar a entrada do nervo na raiz dorsal, pode fazer aqui, ó, uma secção do sistema anterolateral, uma cordotomia anterolateral, tá? Depois aqui já vai ter lesões já de tronco mais difíceis, não é? Aqui lesões corticais, aqui o pré-frontal. Isso aqui iria lá para baixo para pegar o giro do símbolo, tá? Então são possibilidades, mas cada vez se faz menos, né? Algumas coisas, por exemplo, neuralgia do trigêmeo, às vezes se faz um corte do trigêmeo, né? Uma secção do trigêmeo para parar essa dor dos pacientes. Dor muscular, tá? Existem várias teorias para dor muscular. Uma delas é que o excesso de atividade física faz o que? Libera lactato e isso estimula terminações nervosas. Outra é que o excesso de atividade física rompe fibras musculares, isso é verdade. E esse rompimento de fibras musculares acaba extravasando potássio. Esse potássio vai para o lado de fora da membrana. O potássio que está do lado de dentro da fibra nervosa não consegue sair. E como não consegue sair essa fibra, ela acaba despolarizando. E também, não é, uma dor isquêmica, né? Dependendo da atividade física. Uma coisa que é interessante que a gente tem que lembrar, que quando o músculo está contraído, ele está recebendo menos oxigênio, menos sangue. Quando o músculo está relaxado, é que ele está recebendo sangue. Por quê? Porque quando tu contrai o músculo, quando tu contrai o bíceps aperta os vasos, a fibra muscular aperta o vaso. Tá? E aí vai acontecer o quê? Quando tu solta, quando tu relaxa, aí acontece o quê? A musculatura relaxa e aí o vaso recebe aporte sanguíneo. Tá? Tanto que por isso que é tão difícil sustentar um exercício isométrico. Você fica mantendo uma força, assim, segurando, sem mover o ângulo articular, porque tu está fazendo o quê? Porque tu está apertando aquele vaso e está diminuindo o aporte sanguíneo.
Por isso que um exercício, por exemplo, como o exercício da cadeirinha, que é aquele exercício que o indivíduo encosta as costas na parede e faz como se fosse uma cadeirinha, né? Sem uma cadeirinha embaixo, obviamente. Aquilo é tão difícil de fazer. O indivíduo não consegue aguentar muito tempo fazendo aquilo. Por isso que aquela prancha de abdominal que as pessoas fazem é tão difícil, porque ele é um exercício isométrico, né? Enquanto que os exercícios isotônicos, que eles mantêm padrões de tônus, eles são mais fáceis. Para você ficar fazendo isso aqui, ó, o que acontece? Eu estou mantendo padrões de tônus, de relaxamento e contração. Então, o que está acontecendo? Eu estou mantendo esses padrões de tônus, não é? E aí vai acontecendo o quê? Toda vez que eu relaxo o bíceps, ele recebe um aporte sanguíneo. Então, se eu contraio, ele diminui. Tá? Essa isquemia a gente pode ver, por exemplo, para explicar pacientes que têm uma má vascularização em membros inferiores e sentem dores nas pernas, né? Começa a claudicar, começa a mancar por dores nas pernas por má vascularização de membros inferiores. Isso a gente vê também, né? Tem uma dor, que é uma dor quando a gente começa a fazer atividade física, começa a sentir uma dor aqui, ó, aqui embaixo, uma dor no flanco, não é? Essa dor no flanco, existem várias teorias para essa dor no flanco, tá? Se falam em várias coisas sobre essa dor no flanco, mas é principalmente por contração do diafragma excessiva e acaba, tu tá usando demais o diafragma e não consegue ter uma irrigação adequada do diafragma e começa a fazer uma isquemiazinha do diafragma e começa a doer ali, tá? Tem diferentes teorias para essa dor no flanco, mas essa é a fisiologicamente mais plausível, vamos dizer assim, tá? Então, sobre dor muscular é isso que a gente tem, tá? Dor nas vísceras. O que faz uma víscera doer? Ou quando tu estira a víscera, ou quando tu lesa a víscera, ou quando a víscera inflama, tá? Essa informação de dor visceral, ela vai o quê? Ela vai através de fibras dos pares cranianos, né? Ou do vago, ou da medula espinal de S2 e S4. O nono par leva essa informação também. O sétimo par nervofacial leva também, só que aí da face, obviamente, não é? E o sistema simpático, o sistema simpático também leva esse tipo de informação. Como essa informação chega até o tronco, tá? Essa dor visceral, ela pode ativar ali o tronco e pode causar náusea, não é? E pode causar vômito, que é êmese. Né? Um emético é uma droga que faz o indivíduo vomitar, um antiemético é uma droga que inibe o vômito. E uma das coisas interessantes da dor visceral é que, reflexamente, ela aumenta o tônus da musculatura abdominal. O paciente faz uma reação que a gente chama de reação escudo, como se ele protegesse a cavidade abdominal. Não é lógico que eu estou falando vísceras que estão na cavidade abdominal. Né? Ele faz a reação escudo para proteger essa cavidade abdominal, como se não fossem tocar ali nessa cavidade abdominal. Não é? Dor referida. O que é uma dor referida? Dor referida é uma dor que é uma víscera que dói, mas ela é uma dor que tu sente uma estrutura somática, sente como se fosse na pele. A clássica é a dor aquela do paciente que está tendo infarto do miocárdio e dói essa região aqui, ó, dói o lado esquerdo do peito aqui e dói o braço aqui, tá? Aí tem outras dores referidas, por exemplo, eventos que afetam o rim vão afetar essa região toda em amarelo aqui, tá? Eventos que afetam bexiga vão pegar essa região, ureteres pode pegar aqui em cima, aqui no colo vai pegar essa região abdominal, tá? Aqui dor relacionada ao apêndice, então tem várias dores, não é? O paciente com úlcera gástrica, às vezes ele refere uma dor bem aqui assim, ó, bem logo abaixo aqui do peito aqui, não é? Ele vai referir essa dor. Então, são dores que o paciente tem, que ela é uma dor na víscera, mas ela é referida na pele, tá? É referida na estrutura somática, né? Na pele, na musculatura ali, tá? Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente tem, olha aqui, ó. Aqui a gente tem a pele,
tá? Onde o indivíduo percebe a dor, e aqui ele tem, por exemplo, uma lesão no intestino, tem um processo inflamatório, por exemplo, no intestino. Então, aqui, ó, então, chegando na medula espinhal, no corno dorsal, aqui as informações da pele e aqui as informações do intestino, tá? Então, convergindo para um mesmo neurônio que faz o quê? Que vai para o sistema anterolateral e leva a informação. Normalmente, o indivíduo interpreta isso lá no cérebro como que? Como uma dor na pele. Só que aí, se tu estimular essa mesma fibra por uma inflamação no intestino, vai acontecer o quê? Essa informação vai para o cérebro e vai ser interpretada como uma dor na pele, não é? Então, aqui, ó, por exemplo, essa inflamação no intestino pode ser sentida onde? Aqui, ó, no peito do lado esquerdo, ou no peito do lado esquerdo e direito, ou no peito do lado esquerdo pegando o braço. Tá? Isso aqui é muito comum, a pessoa tem gases e ela sente uma dor no peito e ela sente uma dor no braço esquerdo. E ela vai no hospital achando que está infartando. Tá? Aí, obviamente, se fazem todos os exames bioquímicos e o eletrocardiograma para ver se tem algum traço de infarto agudo do miocárdio, ela não tem nada. São basicamente gases. Isso é uma coisa bastante comum, né, que acontece, né? A pessoa lê na internet a dor no braço esquerdo, ela já imagina que é um infarto agudo do miocárdio. Isso é um evento bastante comum, tá bom? Bom, essa dor referida, quais são as teorias que tem sobre essa dor referida? Tá? As duas teorias estão... A gente sabe que hoje a dor referida é um misto das duas coisas, né? Primeiro, a teoria da convergência, que é aquela que eu expliquei para vocês. Eu tenho a estrutura somática, por exemplo, que é a pele lá do braço, e tenho a víscera, tá? Tem a pele e o músculo lá do braço e tem a víscera. Então, o que acontece? Tanto a fibra de dor da víscera quanto a fibra de dor da estrutura somática convergem para a mesma fibra nervosa que vai para o feixe espinotalâmico lateral e vai para o encéfalo, vai para o cérebro, tá? Então, eu tenho uma teoria que a gente chama de convergência. Mas tem uma teoria que chama teoria da facilitação, que diz o seguinte, que existe uma via que leva informação para o cérebro, que é uma via da víscera, tá? E existe uma via que leva informação para o cérebro, que é uma via o quê? Que é uma via da estrutura somática. Só que a víscera, quando tu sente a dor na víscera, quando a víscera inflama, quando tem um processo isquêmico na víscera, quando acontece alguma coisa na víscera, essa víscera faria o quê? Ela estimularia a sua via de dor e também estimularia ou facilitaria alguma dor na estrutura somática, tá? Na prática, hoje a gente sabe que tem as duas coisas, tem esses dois tipos de fibras ali. Tá? A gente sabe hoje que é um misto de teoria da convergência e de teoria da facilitação. Tá bom? Bom, tem a dor referida, que é a dor de uma víscera, e que é referida numa estrutura somática, né? Essa víscera, essa estrutura somática, elas têm que partir exatamente da mesma tem que ter a mesma origem embrionária, não é? E tem a dor irradiada. A dor irradiada é uma dor que é na mesma inervação. Então, às vezes, tu tem o seguinte, por exemplo, olha aqui, ó, olha a inervação de T1 aqui, ó. Ela cobre todo esse caminho aqui, ó. Olha a inervação de C7 aqui, ó. Ela cobre todo esse caminho. Então, às vezes, o indivíduo tem uma dor, sei lá, uma dor que é da mão aqui, e ela pode irradiar e pode fazer o quê? Pode pegar cotovelo e pode pegar ombro, tá? Mas é a mesma inervação e a dor está irradiando e está se mostrando uma dor como ela tem muita intensidade aqui, ela irradia e faz o quê? E pega outros segmentos, tá? Mas ela segue na mesma inervação. Não é como a dor referida que vem de duas inervações que não são exatamente a mesma, tá? Papel da experiência na dor. Dor tem muito a ver com
com o tipo de experiência que tu tem sobre aquela dor. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo faz assim, ó, ele está numa festa, tá? Está numa festa da turma. E aí ele está numa festa da turma e ele está jogando vôlei, tá legal, e tá todo mundo bem ali, ele faz um entorse de tornozelo. Ele vai sentir dor, a dor vai ser uma dor ruim, tá? Mas assim, ele tá no meio da turma, ele tá divertido e tal. Ele cria uma experiência com aquela dor, que é uma experiência positiva. Depois de um tempo, ele tem um outro entorse de tornozelo, o mesmo entorse. Não vai ser uma dor traumática para ele. Mas vou dar um outro exemplo para vocês. O indivíduo está indo numa noite chuvosa, tá? Na serra, numa van com toda a família. E a van cai num penhasco e morre todo mundo. E ele só faz um entorse de tornozelo. Quando ele fizer um outro entorse de tornozelo, vai acontecer o quê? Ele vai ter toda aquela experiência traumática em volta dele. E essa dor vai ser muito maior e vai ser muito mais desagradável. Então, assim, ó, tem uma questão de experiência da dor. Às vezes o paciente, por exemplo, ele passa anos sofrendo uma dor, por exemplo, na cavidade abdominal. E aí ele é submetido a um procedimento cirúrgico. Depois ele volta a ter uma dor na cavidade abdominal e ele refere a dor na cicatriz daquele procedimento cirúrgico, mas a dor está em outro local. Por quê? Porque ele teve uma experiência de muitos anos com dor naquele local. Tá? Dor de dente é muito comum se referir, ter um papel da experiência. O paciente, por exemplo, ele tem um problema de canal que dura um tempão e um dente dói, ele sofre para fazer o tratamento e aquele dente dói. Depois ele tem uma outra cárie em outro dente. Ele refere a dor no dente que ele teve a cárie anteriormente e que já está curado, tá? Às vezes ele refere a dor numa arcada diferente. Ele tem um problema, por exemplo, ele sofreu muita dor na arcada superior, tá? E aí ele começa a sentir dor ele tem uma cárie na arcada inferior, ele é capaz de até de fazer sentir, ele é capaz até de referir a dor nessa arcada superior. Tá? A única coisa que ele não faz é trocar o lado. Ele jamais vai fazer isso aqui, ele jamais vai sentir dor de um lado e referir do outro. Isso é um ponto que é um ponto relevante, tá? Ele jamais vai fazer isso, tá? Sempre ele pode referir dor, mas é sempre do mesmo lado. Porque trocar, tu tem inervações diferentes, né? Tem nervo do lado esquerdo, nervo do lado direito, e aí não tem como ele fazer isso, tá? Mas a experiência é fundamental na dor, tá? E a dor nem às vezes tem dores que são terríveis e nem sempre elas são traumáticas. Por exemplo, a dor do parto é uma dor absurda, né? Imagina ter 10 centímetros de dilatação, é uma dor muito grande. Mas a mulher faz o quê? Ela é uma experiência tão agradável, tão interessante, que ela faz o quê? Que ela se propõe a ter outros filhos, tá? Então, nem sempre ela vai se lembrar que é uma dor terrível, não é? Mas não é uma coisa que ela vá abandonar a ideia de ter filhos somente pela dor, tá? Então, o papel da experiência, porque, logicamente, depois ela tem um evento muito positivo, não é? Que é o nascimento do seu filho ou da sua filha. Então, nem sempre dor vai ser tão negativa assim. Tomar um pouquinho de água. Síndrome do membro fantasma. Tem indivíduos que são amputados e continuam referindo que tem um membro, tá? E às vezes eles sentem dor em um membro que não existe mais. Isso é muito comum em paciente amputado. O paciente amputado, às vezes, ele fica sofrendo, por exemplo, ele sofre um acidente de carro, ele sofre com dor no pé e essa dor vai durando um tempo, ele é hospitalizado, e aí ele
não dá para prosseguir, não é? E aí ele tem essa perna, parte da perna amputada. E ele jura que continua tendo a perna. Tá? Por quê? Porque essas regiões do córtex somatosensorial continuam respondendo. Tá? E às vezes até tem umas terminações nervosas aqui que ainda respondem. Então, às vezes ele não tem o pé e ele sente dor no pé. O córtex continua respondendo como uma dor no pé. Tá? Tem uma dor também que era causada por uma pressão, por uma irritação e lesões nas terminações nervosas, né, que é a dor neuropática. O paciente diabético tem muito isso. Refere muito essas dores neuropáticas, assim, porque ele começa um processo de degeneração do sistema nervoso periférico, começa a lesar o sistema nervoso periférico, e ele faz essa dor neuropática. Mas essa síndrome do membro fantasma, um caso clássico de síndrome do membro fantasma, era o Almirante Nelson. O Nelson foi quem derrotou o Napoleão. Se vocês forem em Londres, na Trafalgar Square, não é? Lá vocês têm, é a maior estátua que tem em Londres, não é? O lugar mais alto de Londres, a estátua mais alta de Londres, não é? Lá em cima está o Nelson, tá? E o Nelson, ele tem uma história muito interessante de meu fantasma. Antes dele morrer, ele morreu na última batalha que ele morreu, antes da última batalha, ele perdeu o braço. E aí ele escreveu uma carta, escreveu ou ditou, né? Não sei qual braço foi que ele perdeu, não me lembro. Acho que foi o direito. Já vou explicar o porquê. E ele escreveu ou ditou, não é, uma carta para a rainha da Inglaterra, dizendo o seguinte, dizendo que ele tinha certeza absoluta da vitória inglesa, porque ele podia sentir a espada dele em mãos indo lutar. Na realidade, o que ele tinha era uma síndrome do mesmo fantasma. E ele foi com essa síndrome do mesmo fantasma para a última batalha dele. Né? Então, essa é uma história interessante do Almirante Nelson, não é? Um glorioso herói inglês. Bom, assim, a dor, obviamente, não vai só via medula espinal, né? Tem a face. E a face a gente tem o trigêmeo, né? Os 3 ramos do trigêmeo, né? O lacrimal, o maxilar e o mandibular, que levam essa informação de dor da face, não é? Lembrando que o trigêmeo, a entrada dessas fibras de dor é ali na ponte, não é? E aí, essa informação vai fazer o quê? Olha aqui, ó. Aqui em vermelho a gente tem as fibras de dor e as fibras de temperatura, fazendo aqui, olha aqui, ó. Aqui o ramo oftálmico, o maxilar e o mandibular. Vamos seguir essas fibrinhas em vermelho aqui, ó. Aqui elas vão se juntar, não é, no gânglio trigeminal, tá? E aí elas fazem o quê? Elas entram na ponte, e aí essas fibras fazem o quê? Elas descem, tá? Vão em direção ao tubérculo trigeminal, aqui no bulbo, não é? E fazem o quê? E muitas delas vão decussar aqui, ó. Vão decussar e depois algumas seguem ipsilateralmente, não é? Mas muitas vão decussar e aí vão fazer o quê? E aí vão atingir o diencéfalo, que vão atingir o tálamo, não é? No núcleo centromedial e ventro-póstero-medial, e depois vão para o córtex cerebral na área somatosensorial. Tá? Sempre lembrando também que as fibras do trigêmeo, como elas descem e chegam no bulbo, né, elas afetam também a pressão arterial. E tem um reflexo muito clássico, que é o trigêmeo cárdico ou o oculocárdico, que ele é o seguinte, a gente pressiona o globo ocular, estimula essas fibras do ramo oftálmico aqui, essa despolariza essa fibra aqui, isso entra na ponte, desce até o bulbo, ativa as saídas do trigêmeo, e aí essas saídas do trigêmeo fazem o quê? Saem as fibras do trigêmeo, vão até do vago, desculpa, saem as fibras do vago, vão até o coração, lança acetilcolina,
A acetilcolina se liga a receptores muscarínicos do tipo M2, sai potássio, hiperpolariza o nó sinoatrial e a frequência cardíaca cai. Caindo a frequência cardíaca, cai o fluxo sanguíneo por carótides e vertebrais e o indivíduo pode até desmaiar, não é? Esse é o reflexo chamado de trigêmeo minocárdico ou oculocárdico. Então, situações de dor na face podem hiperativar o trigêmeo, que podem hiperativar o vago, que podem causar uma redução drástica de pressão arterial e uma bradicardia violenta. Quando até causar, assim, se for muita dor, até uma parada cardíaca por algum tempo, tá? Em cães, a gente fazia aulas de fisiologia, quando tinha aulas de fisiologia em cães, né? A gente abria a caixa torácica do cão e, para mostrar para os alunos, pressionava o globo ocular e via uma parada cardíaca por alguns segundos, né? Causada por esse reflexo trigeminocárdico, também chamado de oculocárdico. Tá? Bom, assim, ó, eu falei para vocês que dor é uma coisa que o nível de complexidade de dor é muito grande, tá? Isso aqui é uma tabela no livro do Melzack, tá? Somente sobre dor orofacial. Tem um capítulo enorme sobre dor orofacial. Não, jamais vou querer que vocês saibam essa tabela, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem os diferentes tipos de dor, se é na dentina, se é na polpa, se é na região periodontal, se é na gengiva, se é na mucosa, qual é o local, se a localização é boa ou se é difusa, quais são as características dessa dor, o que faz com que o paciente sinta essa dor, quais são os sinais associados, como é que tu usa no exame clínico para detectar e qual é o tratamento, tá? Então, assim, ó, aqui é uma parte da tabela e aqui é outra. Tá? No livro do Melzack, para cada dor tem uma tabela dessas. Então, assim, dor é muita coisa. Tá? Dor trigeminal tem muita coisa relacionada à dor trigeminal. Tá? No início do capítulo do Melzack, ele começa contando uma história que é uma história muito interessante, que é uma história de um paciente que ele tinha um câncer de glândula salivar e sentia uma dor terrível. Aí ele resolveu que ele ia acabar com a vida dele, ele pegou e deu um tiro no rosto. Quando ele deu um tiro no rosto, aquele projétil quente, ele fez o quê? Ele passou e queimou as fibras do trigêmeo. E ele caiu no chão, né? Entrou e já saiu aqui por baixo, não matou ele, né? Entrou aqui do lado aqui e saiu pela mandíbula, né? Mas lesou o trigêmeo, né? E ele caiu sem a dor da glândula salivar e caiu sem a dor do tiro, porque ele tinha lesado o trigêmeo. E milagre, né? Todo ensanguentado. Depois ele foi a óbito, né? Por esse câncer de glândula salivar. Mas a história é uma história interessante que é contada no livro. Né? Alguns pacientes com dor trigeminal cometem até suicídio, né? Porque a dor é tão intensa, né? As neuralgias do trigêmeo são tão intensas que leva o paciente a fazer... ele não consegue se livrar dessa dor e conduz alguns pacientes até ao suicídio. Tá? Bom, acho que aqui vocês tiveram uma boa noção de dor. Tá? E assim, dor não adianta, a gente vai ver isso, vai ver ao longo dos diferentes cursos de graduação em várias disciplinas e vai falar muito sobre isso, mas já dá para ter uma noção geral aqui da fisiologia da dor. Tá bom, pessoal? Meu muito obrigado para vocês, tá? E um bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Aquele abraço.